Bem-vindos a mais um Findcast, Jovens Empreendedores. Eu sou a Mari Milk, sou uma das sócias da Find. Estou aqui hoje com a Isabela Mello, uma das nossas diretoras. E antes da gente começar a introduzir a nossa convidada especial de hoje, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Então, Maria Deuco, sempre presente nas nossas gravações. E também a Dualtron Brasil, que é referência em mobilidade elétrica. Bom, estou aqui com a Gil Alves. A gente já se conheceu um pouquinho, então já nem é mais Juliana Alves, é Gil Alves. Já estamos íntimas. É isso, prazer, Gil. Seja muito bem-vinda ao nosso Findcast. Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Esse papo acho que promete bastante. Só para contextualizar, a Gil, ela é uma sócia e CEO da B8 Connect. É voltada para a parte de Head de Growth, People, Estratégia, Negócio, num universo extremamente masculinizado, que é o universo financeiro e também de tecnologia. Então, vocês imaginam como é a vida da Gil Alves? Bem tranquila. Bem Só que tranquila. o contrário. Bom, conta pra gente então, Gil. Acho que a ideia aqui é realmente a gente entender como é que você começou essa sua trajetória. Antes de tudo, até a sua formação, que eu acho que tem algumas formações aí no meio do caminho, né? Então conta pra gente como é que você começou, qual que é a tua história? Bom, vamos lá. Juliana sempre foi uma menina muito sonhadora. A minha mãe, inclusive, sempre costumava falar que era Juliana no País das Maravilhas. Porque eu sempre queria coisas novas, coisas diferentes. Muitas vezes não via muita maldade no mundo e achava que tudo ia dar certo. E eu sempre tive vontade, logo que eu saí da escola, eu tinha vontade de trabalhar com pessoas, tinha vontade de fazer psicologia, porém, psicologia não dá dinheiro e não sei o quê, desisti. Conhece esse discurso. Aí eu passei por algumas aventuras, assim. Eu comecei a faculdade de pedagogia, fiz alguns meses, e aí eu pensei, trabalhar com criança deve ser muito desafiador, acho que ainda não é o que eu quero. Aí eu fiquei um tempinho, eu fiz meio semestre, parei. Aí eu fui pra design de interiores. Maluca, né? Eu falei, eu gosto de coisas bonitas. Uma coisa aqui, outra ali, outra aqui. Tá tudo bem alinhado. Tudo bem alinhado. Bem tudo. Psicologia, design de interiores, pedagogia, tá bom, entendi, criança. E aí também não era minha praia. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma faculdade pra começar no mercado de trabalho e me desenvolver em algo. Fiz gestão financeira. Aí eu trabalhei durante uns 4, 5 anos no mercado financeiro, que hoje não tem nada a ver comigo. Não, e você foi assim, de psicologia, humanas, pedagogia, humanas, design de interiores pra... Vou fazer gestão financeira. Tipo assim, o básico. Trabalho no financeiro, vai dar dinheiro, tem uma profissão. E aí eu fiquei durante 5 anos. Mas, cara, a vida é surreal, né? Ela te leva pro caminho que tem que levar. E aí eu entrei em uma empresa que eu fiquei durante 4 anos, que foi onde eu me desenvolvi profissionalmente, já não no financeiro. Eu entrei num nível 1 de assistente de comercial. Era para ser um assistente meio administrativo, comercial. E aí lá eu peguei um período de expansão. Então eu aprendi o comercial direto com a CEO. Era uma empresa do mundo de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí, isso já me brilhou muito os olhos, porque eu peguei cada pedacinho e eu aprendi com quem construiu o negócio. Então, tudo que ela tinha ali de amor, ela tocava o comercial, ela passou para mim. Foi muito desafiador, porque eu estava num mundo desconhecido, mas foi incrível, porque lá eu entrei como assistente, eu ajudava o pessoal do comercial, aprendi com ela e comecei a me desenvolver. Até que chegou um dia que não tinha ninguém no comercial, eu assumi a gestão, eu montei equipe, eu preparei a equipe, eu montei processos e eu desenvolvi a equipe. Foi daí que, naturalmente, eu caí na parte de desenvolvimento de pessoas, gestão, liderança. Quando tá aqui no sangue, né, Sim. a gente cai naturalmente. E aí eu comecei a estudar psicologia. Fiz uma imersão de coaching. Eu não gosto de nada muito sensacionalista, aquela coisa. Mas, assim, o coaching, a imersão de 4 dias foi algo que mudou a minha vida. Não trabalhei com isso depois, eu até fiz consultoria que eu falo sobre isso. Mas eu me conheci. Eu soube ali quem era a Juliana, quais eram os meus valores, onde eu queria chegar, o que
eu gostava e o que não, o que fazia parte do meu mundo e o que não. Quando você já sabe o que não faz parte dos seus valores, você já elimina muita coisa. Então, você direciona o seu caminho. E a partir dali, eu tive muito claro que eu queria trabalhar com pessoas. Nessa empresa, eu saí como gestora comercial, mas eu tava com muita gana de entrar na parte de desenvolvimento de pessoas. E durante 6 meses eu trabalhei em 3 empresas para abrir a minha empresa de consultoria. Era tranquilo, fase bem leve da sua vida. Era surreal. A sorte que foi na época da pandemia, eu trabalhava de casa. Sim. E aí, às vezes, eu tava em 2 reuniões ao mesmo tempo. Tô ouvindo aqui, tô prestando atenção ali. Foi assim, uma loucura. Mas eu juntei um dinheirinho para montar a identidade visual da empresa, para me manter durante alguns meses depois que eu saísse. E aí deu super certo. Eu fiquei trabalhando 3 anos só com a minha consultoria. E aí eu fazia análise de perfil comportamental, que era o que eu mais gostava. Cara, nisso eu conheci tanta gente. Isso agregou tanto na minha experiência, porque quando eu sentava para fazer análise de perfil comportamental, eu fiz em diversas empresas. Empresas de tecnologia, fábrica. E aí você conversa com todos os tipos de pessoa, todos os perfis, pessoas que sentavam comigo para fazer o teste e aí estavam desconfiadas que eu ia mandá-las embora, que não podia responder alguma coisa. Você está me analisando. O que meu chefe te contou. E aí foi muito bom, porque nisso eu ia conquistando a confiança das pessoas, elas iam se abrindo para mim. E eu sempre falo, todo um encontro tem um propósito. Se hoje a gente tá aqui, ou alguma coisa eu tenho para aprender com vocês, ou alguma coisa eu vou ensinar para vocês, é sempre uma troca. Eu nunca desperdiço uma conversa. Então, isso me fez crescer demais e querer mais. Mas Juliana sonhadora, uma jovem solteira que mora sozinha e aventureira, adorei o contexto. Decidi um dia que ia largar tudo e morar na praia. Olha só. Aí, o que eu Gostei fiz? dessa ideia. Eu também. Então, eu queria ter coragem. Qual foi a praia que você foi morar, gente? Eu fui. Fazem 2 anos e meio, mais ou menos. 2023, no comecinho de 2023. Vendi tudo que eu tinha, achei um AP mobiliado na praia. Falei, gente, praia, meu ambiente, nossa, eu vou viver feliz. Aí aluguei um AP na praia. Gente, eu vendi tudo porque o AP era mobiliado. Foi muito fácil para alugar o apartamento que eu fui para lá. E aí, chegou lá, eu não sabia, o dono do AP era o maior picareta da Praia Grande. Deus, mentira. O apartamento tava indo pra leilão. Mentira. Já chegou despejada. Juro. Não. Chegou fazendo perrengue Gente, já, né? eu fui sozinha, eu e minha cachorra, aqui, ó. Eu e Deus e minha cachorra, acabou. E aí, beleza, eu tinha segurança, porque eu tinha 2 clientes fixos que eu me apoiei, meio que entrei numa zona de conforto ali. Segurança até pra quem começa a empreender, né? Acho que não é conforto ali, você tinha pelo menos o tijolinho uma ali base, mais tranquila, exatamente. né? E eu até fazia umas outras coisas pontuais de treinamento, só que ficou muito confortável pra mim, porque tava ganhando bem e tal. E aí eu descobri isso, o apartamento tava indo pra leilão, deu 2 meses, eu tive que voltar pra São Paulo. Sem nada, né? Que você tinha vendido tudo. Sem nada. Meu Deus. Só as minhas coisas, né? Sim. Aí E a cachorrinha? E a minha cachorra. Você não deixou ela lá, né? Não deixei. Eu e a guerreira da minha mãe, né, que está ali, que fez milhares de viagens ida e volta, e aí ficou preocupada, porque o cara era um golpista. A mãe, coitada, devia estar desesperada, né? Eu deixei ela muito maluca. Eu posso imaginar. Eu não fui uma filha que não deu emoção pra vida dela. Tem muita. Entretenimento. Exatamente. E aí, logo que eu voltei, o maior cliente cancelou o contrato. E aí, tipo assim, eu tinha acabado de alugar o AP. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou tentar. Aí eu comecei a tentar, só que no desespero, você não sabe muito o que fazer. E aí eu me dei um prazo de 3 meses, porque eu não queria voltar a morar com a minha mãe. Quando você sai de casa, você tem aquele sentimento, né? A casa da mãe é sempre a nossa casa. Mas, se você sai, você não quer... você pensa que voltar é dar um passo pra trás. E aí eu me coloquei esse prazo de 3 meses... Aí eu tentei fazer algumas coisas, procurar cliente, mas meio que no desespero. Aí eu falei, vou voltar pro mercado. Área de vendas é o que eu domino, né? Eu vendo o tempo todo. Então vou procurar um trabalho. E aí eu encontrei a vaga na empresa de cripto. Pode falar o nome da empresa? Pode. Pode. Tá.
Dá pra pagar essa parte. Eu encontrei a vaga na Brasil Bitcoin, que é uma corretora de criptomoedas. Sem saber nada sobre criptomoeda. A gente ouvia falar, mas, nossa, criptomoeda, golpe. Acho que são poucas pessoas que sabem um pouco como funciona, gente, né? É surreal. Se você não tá nesse Isso é de mundo, verdade? Isso existe? Isso é tangível? Exatamente. E aí eu falei, cara, vou, né? Me inscrevi na vaga e fiz um videozinho falando sobre um produto e tal. Fui boa naquilo que eu sou boa. E aí eu entrei como assistente comercial. Falei, vou regredir pra, né, e ver no que dá. Um passo pra trás pra dar vários pra frente. E eu nem sabia no que ia dar, porque eu só precisava trabalhar e pagar meu aluguel. Então eu me inscrevi pra vaga, falei, tá, vai dar, vou entrar. Despretensiosamente. E aí, assim, eu tinha me dado o prazo de 3 meses, né? Ia dar em outubro. Aí eu fui aprovada pra vaga no finalzinho de setembro. Eu falei, cara, quando chegou a aprovação da vaga, pensa numa pessoa que ajoelhou no chão e chorou. Eu não sabia se eu chorava de felicidade, de meu Deus. Muito bom. Foi assim, ó, um alívio muito grande. E aí, eu cheguei bem num período de expansão da empresa. Eles estavam crescendo demais, tinha só mais uma pessoa no comercial, que ele era o meu gestor. E eu vi uma oportunidade. Falei, gente, a gente tá crescendo muito, né? A gente precisa se mostrar pro mercado. E se fizermos alguns eventos? Aí eles, tá, você vai fazer? Aí eu, Vou. Nunca fiz evento, mas eu vou. Aí a gente começou com um evento para 30 pessoas. Num barzinho gamer, que inclusive esse bar hoje, o dono dele é super parceiro, a gente tá juntos até hoje. E fizemos para 30 pessoas, nosso pessoal da empresa e alguns clientes mais próximos, deu super certo. Tinham clientes que estavam alcançando marcas de negociação. E aí a gente teve a ideia de fazer uma premiação para quem estava alcançando 10 e 100 milhões na plataforma. Então a gente fez placas, eu falei, vamos fazer um jantar? Agora para 50 pessoas? Você vai fazer? Então vamos. Aí a gente fez um jantar, foi muito legal. Trouxemos mais parceiros e clientes, fizemos a premiação. E no mundo cripto, a gente tem eventos que acontecem, porém, a galera cripto é muito entusiasta. São jovens. Querem entender, né, o que é aquilo de verdade. E o pessoal é muito novo. É a galera que gosta de jogos. Uhum. Então, tem muito evento que é mais diversão. Eu ia falar isso, é quase como uma diversão, né? É quase um game mesmo. É isso. É um rolezinho. Uhum. E aí, quem faz negócios, essas pessoas que estavam negociando 10 e 100 milhões na plataforma, são pessoas que usam cripto para negócios. E eles falaram muito sobre faltar eventos para o mercado cripto com esse lado business. Ô, Ju, mas são investidores ou eles são mais os traders ali mesmo que você comentou, né? Um pouco de... Qual que é um pouco público, assim, desse pessoal? É meio mesclado, assim. Mesclado. Esse pessoal que negocia valores mais altos, na verdade, eles trabalham com intermediação de negociações. São empresas que fazem negociações internacionais e usam cripto para esse tipo de transação. A gente tem uma criptomoeda que chama o USDT. Ah, tá. Faz mais um hedge cambial, né? Exatamente. Ela tem um lastro em dólar. Então, as empresas usam essa moeda para fazer as negociações entre empresas e não precisar fazer o câmbio tradicional. Então, porque é legal explicar pro pessoal que geralmente o pessoal vê cripto muito como risco, né? Fala, nossa, mas como a empresa tá usando aquilo? E essa é uma que é lastreada ao dólar e você acaba tirando o risco, né? Exatamente. De variações cambiais, né? Exatamente. Tanto que, assim, hoje tem muita gente que dolariza sua economia pessoal e deixa tudo em USDT. Porque a gente sabe, né, o Brasil como é que tá, né? A nossa economia tá bem tranquila. Claro. Lá também não tá, mas vamos mudar de assunto. Também se a gente cair nesse assunto, a gente fica aqui mais umas 10 horas e não vai ter um final. Sem política. Mas tem muita gente que usa o USDT. Então, a gente cresceu muito com essa moeda. E hoje, o nosso carro-chefe lá é um produto que a gente chama de OTC, que faz essa transação entre empresas que são de valores maiores. Então, esses clientes começaram a falar, pô, não tem evento legal com esse olhar business. E aí eu falei para os meninos, eles são 3 sócios na Brasil Bitcoin. Eu falei para eles, vamos fazer um evento maior. E aí eles falaram, você faz? Exatamente. E aí foi assim, um friozinho na barriga, porque pensem, o projeto era só meu. Era Juliana fazendo tudo, produção, falando com pessoas, organizando conteúdo, palestra, patrocinador, tudo era eu.
que você devia estar amando, né? Porque você já tava com aquela veia empreendedora ali. Peraí, tô vendo uma oportunidade aqui, né? E é bom que eu acho que mesmo sendo super desafiador, porque você tem muita coisa pra fazer, é onde você mais cria casca, mais aprende e mais se percebe, assim, em termos até de aptidão, né? Do que você consegue fazer mais, onde é que estão suas fortalezas, de se entregar mesmo. Muito assim, ó, e foi muito legal porque eu comecei a conhecer muitas pessoas. Pensem que eu tava eu tava como staff, né, organizando as coisas. E aí, quando eu comecei a preparar o evento, eu comecei a conhecer pessoas importantes, pessoas fortes do mercado, né? E foi um desafio muito grande. Eu sou movida por desafio, eu gosto de coisa nova, eu gosto de coisa diferente. Eu gosto de coisas que eu não sei fazer, porque eu vou descobrir. Então, isso me move. Eu fico muito encantada. Às vezes, eu até aumento um pouquinho o tom da minha voz, porque eu fico muito empolgada. Porque eu gosto realmente, eu acredito. E aí, quando eu comecei a organizar, eu fiquei, acho que, uns 4 meses organizando esse evento. Aí, a gente fez um evento para 130 pessoas, mais ou menos, numa casa de show. Coloquei palestras. Trouxe... Esses 130 foram convidados do mercado. Trouxe empresas, né, bem qualificadas. E eu tive como patrocinador a empresa dessa moeda, o STT. Nossa. Então, tipo assim, foi meu primeiro patrocinador. Era um evento dentro da Brasil Bitcoin. E a gente deu o nome de B8 Connect. E aí, assim, foi tomando uma proporção já na organização que eu não imaginava. Eu fui organizando, as coisas foram acontecendo. E tem uma pessoa que ele não fazia parte da Brasil Bitcoin, ele tá ali no grupo e tal. Ele foi muito meu parceiro desde que eu entrei. Quando eu entrei na empresa, lá no final de 2023, ele também estava num momento que ele tinha se separado e tal. E ele tinha um dinheiro para a vida dele, que ele falou assim, Ju, eu tenho 6 meses para decidir o que eu vou fazer. Eu ainda não sei o que é, mas eu sei que vai dar certo. E eu estava num momento que eu tinha acabado de entrar lá e eu falei para ele, Dom, eu também não sei, mas eu tô aqui e vou descobrir o que vai dar. E a gente participou de uma ação beneficente de Natal. Então, a gente se conectou demais. A gente foi para 25 de março comprar presentes para as crianças. Montamos kit. Aí, a gente foi entregar numa escola super legal. Então, a gente se conectou. E aí, a gente sempre conversou muito. E ele é muito próximo dos meninos que são sócios da Brasil Bitcoin hoje. E ele sempre foi falando, Ju... tá acontecendo isso, você tá prestando atenção que você tá chegando num lugar que parece maior do que o que você imaginou. Ainda não sei no que vai dar, mas presta atenção. E ele, nesse meio tempo, montou a empresa dele junto com os meninos. Então, ele foi desenvolvendo. Passaram-se 6 meses, ele já tava com a empresa dele. Aí ele falou, vou te roubar pra mim. Lógico, óbvio. Final do ano, eu quero você comigo. Eu quero você cuidando da cultura da minha empresa. Porque eu sou de pessoas. E eu, naturalmente, comecei meio que fazer esse trabalho dentro da Brasil Bitcoin. Porque é o meu perfil, né? Eu comecei a atrair as pessoas. E lá no comecinho de 2024, eu apresentei um projeto da área de desenvolvimento de pessoas. E o que vocês acham? Só que era startup, ainda não tava tão maduro. Sim. E aí eles, ainda não é o momento. Guardem essa informação. O momento vai chegar. E aí foi chegando perto do evento, as coisas foram acontecendo. E eu sou muito de escrever as coisas, né? Na minha geladeira lá tem os meus desejos, as minhas metas do ano. E eu vou colocando em outra folha tudo que eu vou conquistando. E aí, eu fui percebendo o movimento, eu falei, cara, a B8 Connect tem potencial de virar uma empresa. E, nesse meio tempo, o Dom falou, Ju, presta atenção, acho que vai virar uma empresa. Ela tava rolando já alguns eventos, eu tinha dado uma... Foi, tipo assim, a cada 3 meses. O último foi o jantar. Só que a movimentação tava sendo grande, eu tava falando com pessoas que já estavam falando sobre o evento. Aí começou a dar resultado, o pessoal já, cadê o próximo, exatamente. Né? E aí... ele falou, pode virar uma empresa, eu quero que você brigue pela sociedade e se virar uma empresa e faz sentido você tocar. Aí eu, tá bom. Aí fui lá na minha geladeira, eu escrevi sócia e CEO B8 Connect. Que demais. Aí chegou no evento, foi incrível, assim.
as pessoas... Era pra eu tava, né, de radinho e tal, com produção. Só que as pessoas chegavam lá e me procuravam, porque eu falei com todos. Você era a cara do negócio, né? Cara, foi surreal. Teve gente que achou o evento no LinkedIn, viu que eu tava organizando e postando. Chegou lá e falou assim, eu quero falar com a Juliana. Então, foi algo que eu nunca imaginei. Eu criei a minha posição ali naturalmente, sem ela existir. E foi muito incrível. E até a roupa. Eu comprei um vestido bem bonito e foi um vestido mais caro. Aí, quando eu fui comprar, eu falei, mãe, esse é o dinheiro que eu tenho. Mas eu vou investir nesse vestido. E ele vai me retornar mais dinheiro. Ele vai. Esse vestido é um investimento. Boa. Cara, e foi realmente um investimento. E aí as coisas aconteceram, assim, foi sensacional. Eu escutei de pessoas bem posicionadas no mercado, que foi o melhor evento de cripto que eles foram. Que demais, viu? Vocês imaginam ouvir isso? Parabéns por isso. Eu até me arrepio, assim, Sim. porque eu acreditei, eu vivi aquilo. Eu realmente, até hoje eu vivo isso, eu vibro isso. Depois, eu conversando com algumas pessoas, o pessoal falava, eu vou patrocinar o seu evento pelo jeito que você fala, porque você acredita, então eu acredito do jeito que você fala. É o quanto você passa confiança e paixão naquilo Exatamente. que você faz, né? Acho que muitas vezes as pessoas compram mais isso do que qualquer outra coisa. Porque se você tem confiança e paixão pelo que você faz, qualquer coisa que cair na sua mão vai dar certo. É isso. Então, foi muito legal, assim. E aí, o evento foi numa quinta-feira. Na sexta eu descansei, porque eu tava à noite sem dormir, né? Eu sou um pouco ansiosa. Gente, eu sou aquariana. Eu sou... Ansiedade, assim, ó, é nível hard. Nível meu, né? E aí, na segunda-feira, quando eu cheguei, o Jorge, que é o CEO da Brasil Bitcoin, me chamou. Aí, eu já tava esperando alguma coisinha ali, né? Uma movimentação. E aí, ele falou assim, olha, o evento foi um sucesso. A gente teve, cara, milhares de feedbacks positivos. Foi muito bom. E a gente chegou à conclusão de que vale a pena investir, BitConnect virar uma empresa. O projeto é seu. Uau. Então, a gente quer que você entre na sociedade e que você toque essa empresa. E aí, assim, é surreal. Eu sou maluca do universo. Então, eu converso muito com o universo. Nossa, eu acredito muito. Eu acredito naquilo que eu escrevo. Exato. É visual, né? Aquilo atrai. Isso, atrai. Puxa, energia. É isso. E eu falei, tá, vamos. Aí ele, você pode continuar apoiando na Brasil Bitcoin, nos eventos? Eu, claro, né? Eu tô aqui dentro. Multitarefas. É isso. E eu tenho um perfil de que eu vejo as coisas acontecendo e, cara, eu vou me metendo. Durante muitos meses eu fiquei na Brasil Bitcoin de intrometida. Porque eu não tinha um cargo. Eu tava tocando a BitConnect, fazendo eventos. E aí, na Brasil Bitcoin, eu tava só... tá acontecendo isso. E se a gente fizer assim? Tio, por curiosidade, quando que foi isso? E além vocês começaram a prospectar outras pessoas para fazer evento também? Outros clientes? Como que foi um pouquinho? Vocês estavam meio exclusivos ainda para eles? Você tava com uma mão aqui, uma lá, Sim. não conseguia tirar desapegado ali, mas também tinha que começar aquilo mais do zero. Né? Como foi essa divisão sua ali de... Foi um desafio, porque logo que a gente anunciou que BitConnect viraria um evento, inclusive o evento foi dia 4 de outubro de 2024. Foi exatamente um ano depois que eu tinha entrado na empresa. O presente foi ganhar a sociedade. Vai dar quase um ano agora. Em outra empresa no grupo. Tá chegando no presente de 2 anos. Daqui a pouco. Exatamente. E aí, conforme a gente anunciou que BitConnect viraria uma empresa, foi num evento, claro, né? A gente chama Happy Hour, inclusive. O pessoal já começou a ficar meio eufórico. Então, a gente fez alguns eventos com algumas empresas. Mas eu foquei um pouco mais BitConnect para o mercado como um evento... para atrair várias empresas do mercado. E não exclusiva. Não fiquei exclusiva nem da Brasil Bitcoin, nem de outra empresa. O nosso próximo evento foi em abril, agora desse ano. E aí foi incrível. Quando eu tava buscando o lugar para fazer o evento que tornaria a BitConnect uma empresa, eu olhei o Mirante do Allianz. Aí eu mandei pro Jorge, eu falei, cara, será que um dia a gente vai fazer um evento lá? O Mirante é maior, é mais caro. E aí a gente vai chegar lá. Aí eu fiquei sonhando. Você escreveu na geladeira também? Esse eu não escrevi, acho que eu só joguei pro universo. E aí, quando a gente pensou nesse segundo evento, a gente já pensou em fazer para 500 pessoas, trazer mais pessoas do mercado. Aí eu falei para ele, vou trazer umas opções aí, vamos pensar juntos.
Aí eu trouxe o Mirante. Quando eu entrei no Mirante do Allianz... Vocês já foram no Mirante do Allianz? Eu acho que não. Já entrei no Allianz, mas no Mirante em si não. O Mirante, ele é o maior camarote do Allianz. Ele foi preparado para grandes eventos corporativos, eles também usam para shows e jogos. Então ele tem a vista estádio, que é incrível, um camarote bem exclusivo. E ele tem uma parte que é um salão, que dá para você fazer o seu evento. É todo vidro e é tipo assim, vista cidade. Essa parte eu vi no Instagram. Você viu? É incrível. Quando eu entrei lá pra ver, eu falei pra ele... É aqui. É aqui. Eu não sei como. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Você já sonhou lá e é isso, atrai, Exato. né? Eu falei pra ele, vai ter que ser aqui. E eu não sei, mas eu vou fazer dar certo. Aí quando eu levei ele lá, ele vai ser aqui. Comprou sua ideia. Comprou. E é muito legal, porque assim, a gente sonha juntos. Sim. Eles são em 3 sócios. Os 2 fundadores da Brasil Bitcoin, eles são desenvolvedores. Eles são muito tecnologia. Pensem que eles faziam engenharia e aí eles começaram a mexer com cripto e tal. Vamos fazer nossa plataforma? Vamos. E aí deu super certo. Acho que nem eles imaginaram que a gente estaria aqui hoje. Mas eles são tecnologia, eles e o computador. O Jorge ele entrou como eu. Ele entrou para fazer algumas coisas de marketing e tal. Como funcionário, e aí ele começou a se envolver em estratégia, em tudo, e aí no começo de 2024 ele entrou na sociedade e ele assumiu como CEO da Brasil Bitcoin. Então a gente tem histórias parecidas e a gente tem muita sintonia. Eles são muito bons de tecnologia, de produto, ele de inovação, de operação. E eu com a parte de comunicação. Então, quando eu entrei, foi muito forte, porque a gente se complementou. Sim. Então, hoje, a gente é muito forte, porque cada um pode ser o melhor naquilo que é bom. Sim. E aí, ele sempre abraçou muito as minhas ideias. E também me trazendo pro racional, né? Juliana é sonhadora. País das Maravilhas, Volta você já aqui, sabe. paixão. Sim. Gil, você tá contando, desculpa até te interromper, mas... Vou puxar um gancho aqui que tá na minha cabeça desde o começo, assim, quando você foi contando a sua história. Primeiro de tudo que você passa de humanas para exatas e vai indo e vai crescendo, e comercial, e pessoas, e tecnologia, e financeiro. E aí, acho que esse é um ponto para mim que é super importante, assim. Esse mercado é um mercado majoritariamente masculino, né? Como é que você se viu nessa posição, construindo uma área com olhar de comunicação, de pessoas, nesse universo? Pessoas de engenharia da computação, homens em sua maioria, né? Todo esse segmento tech, financeiro. Sim. Como é que você lidou com isso? O que você acha que foi o teu diferencial como pessoa nesse momento? Olha, eu vou falar que nessa transição de sair de assistente comercial, meio que ficar ali olhando para eventos e virar sócia da empresa, foi um desafio grande, porque a minha mente estava virando e tinham pessoas que não me davam muita atenção. Esse mercado é masculino, a gente lida muito com ego. Então, eu já sentei em muita mesa, hoje eu tô acostumada, hoje é natural. Sentar numa mesa que tem 8 homens numa reunião, num jantar, num evento. Só que eu acho que isso vai muito da nossa postura. Eu já fui muito acostumada a lidar com homens, porque eu sempre tive amigos homens. Então, pra mim, era um pouco mais natural. Sim. Só que quando você entra no mundo de negócios, cara, a galera quer te engolir. Quando o B8 Connect virou uma empresa, teve cara que olhou pra mim assim e tipo, vou pedir pro Jorge de sociedade. Aí eu, vai lá. Desde o início, o combinado é que eu tocaria a empresa, a estratégia toda comigo. Aí eu, vai lá. Isso aqui dentro tava como? Não, ele vai dar, meu Deus, o que eu vou fazer? É claro que eu tinha insegurança. Claro. Só que o que me fortaleceu foi o apoio deles. Porque é a Juliana que manda. Que bacana. Seu trabalho, principalmente, né? Eu acho que quando a gente é mulher, a gente acaba, às vezes, ficando nessa posição. Às vezes, poxa, se ela tem, eu também vou ter. Porque acha que tem uma... E você se provou muito através do seu trabalho, o resultado que aquilo trouxe, né? Muito. E que bom que não precisou aumentar voz, nem colocar uma máscara de sou braba. Porque, tipo, realmente, você conquistou aquilo pelo que você fez, conquistou. E parabéns. Nós, mulheres, ficamos orgulhosas. Exatamente. Executivas, empreendedoras em liderança, né? Sim. É um desafio muito grande. E você sabe que algumas coisas me motivaram, assim, também. Eu ouvi em muitas reuniões mulheres falando que era intimidador ir em reunião e ir em eventos. Aí eu, tô fazendo evento. Como assim?
as mulheres vão se sentir intimidadas de ir em evento. Eu sei que tem muito homem, porque eu tô fazendo evento, eu tô vendo, né? Mas tem espaço pra mulher. Eu comecei a pensar, nossa, a gente tem 4 empresas no grupo. Eu sou a primeira sócia CEO mulher do grupo. Eu vou usar isso a nosso favor. Sim. E aí, em março desse ano, eu fiz um evento voltado para mulheres. Sensacional. Muito legal. Eu trouxe mulheres do mercado de investimento, mulheres empresárias, mulheres em cargo C-level, para falar sobre os desafios de estar nessas posições e contar as suas trajetórias, que é justamente para mostrar que é possível. Sim. Porque né? A gente pode. Com certeza. Eu sempre falo, você pode ser o que você quiser ser e você pode estar aonde você quiser estar. Depende de você. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Exatamente. Exato. E assim, ainda além, mulher e homem, você acha que o homem não tem desafio pra estar lá com aquela posturona dele? É lógico. Homem não tem E é uma segurança. questão cultural, né? Estruturada da sociedade. Então, aí aqui é papo de psicólogo, né? Aí a gente vai longe. Aí o negócio vai longe. Vai. Mas acho que tem muito a ver com a gente demonstrar mesmo o nosso potencial, independente de qualquer coisa. Então é isso, você chegou onde você chegou pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pela sua dedicação, pelos seus sonhos, né? Pelo teu ímpeto de falar, vamos fazer um evento, você faz? Faço. Eu faço sim, dá na minha mão que eu vou fazer o negócio acontecer. Então, me parece que muito dessa confiança que eles trouxeram pra você de não, é ela quem vai tocar, veio de você. Isso foi um lugar que você mesma conquistou, assim, né? Parabéns por isso, Gil. E é engraçado que o Dom, essa pessoa que tá sempre comigo, ele falou pra mim, na reunião que o pessoal anunciou que eu ia ser sócia da B8 Connect e tal, depois, e eu falei e tal, né? Aí o Dom falou pra mim assim, Ju, esse papel já era seu. Quando você falou pro pessoal e foi anunciado, você já estava preparada para isso. E, anteriormente, uma coisa importante, né? No começo de 2024, eu prometi que eu ia ser melhor para mim. Eu sempre fui mais gordinha, tentava emagrecer e tal. Ao invés de fazer uma promessa que eu ia emagrecer, eu falei, vou ser melhor para mim. Vou me alimentar melhor, vou cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo, da minha saúde. Aí, ano passado, eu emagreci 17 quilos, mas foi um processo. Uau. Não foram só quilos que eu eliminei. Eu mudei a minha vida, porque eu comecei a olhar pra mim. Eu era a minha prioridade. Então, eu cuidei da minha saúde, do meu corpo, da minha disciplina. O que isso teve de consequência? Eu mudei o jeito de falar, de me vestir, a minha segurança, a minha autoconfiança. Isso que fez eu estar aqui hoje. Nossa, sensacional. Então, é um conjunto de coisas. Você viu? Tudo foi. A partir do momento que eu abri o olhar pro novo, e eu, a malucona do universo, o universo me surpreenda. Eu sempre falo pro universo, me traz pessoas alinhadas com o meu propósito. Sim. E quem não tiver alinhado com o meu propósito, que venha, eu aprendo, eu ensino e a pessoa vai embora. Gente, é surreal como isso acontece. Eu acho muito legal, assim, né? Acho que desde o começo, quando você traz da mina sonhadora, né? Eu acho que é um ímpeto muito de quem tem um olhar empreendedor, né? Acho que tem uma frase de Walt Disney que ele fala muito que eu gosto do impossível porque lá não tem concorrência. Então você traz um pouco dessa do de impossível, então acho que é muito legal. E depois você traz também esse discurso da pessoa que você trabalhou, que era a CEO e você era o braço direito também, acabou tendo um senso de dona. E hoje você tá realmente com o seu negócio, que eu acho que era o caminho, acabou sendo natural, mas já era seu interno, né? Como que tá agora a questão de realização? O que você tá sentindo aí agora, sendo realmente uma empreendedora nata, que já vinha... Dona do negócio. Dona do... É desafiador, mas, gente, eu amo demais. Vocês veem pela empolgação que eu falo. Sim. Eu amo o que eu faço. O brilho no olho. Energia, ela contando, sorriso. Eu amo muito o que eu faço. Eu amo estar lá. Eu amo que nesse mundo... Eu não sou expert de cripto. Hoje, na Brasil Bitcoin, eu tenho a área de crescimento. Então, a área comercial tá comigo. A área de marketing, eu tô ali junto na estratégia. A área de pessoas tá comigo. A área de desenvolvimento de pessoas chegou até mim, que eu falei lá atrás, que eu mostrei o projeto e hoje chegou. Então, eu me sinto muito desafiada todos os dias pelas situações, mas eu amo isso. Cara, eu adoro quando o Jorge chega com uma situação, ele... Vamos fazer isso aqui? Eu não sei fazer, mas vamos. Falei, não sei como a gente vai fazer, não, mas a gente vai. Ou eu, sonhadora, falo assim, vamos fazer algo aqui. Aí ele, tá,
Como? Eu falei, calma que eu vou descobrir, já volto. E o caminho chega. Porque uma vez que você olha, que você abre a sua energia para o que você quer, no caminho que você quer, as coisas acontecem. Então, assim, ó, pra mim é muito desafiador, é claro, eu tenho ansiedade. Eu, às vezes, não consigo dormir. Eu treino por sobrevivência hoje em dia. Claro, quem não? Mas é muito legal, porque eu sou movida pelo desafio. Eu quero sempre o novo. E eu adoro estar hoje em eventos, conversando com pessoas, conhecendo pessoas. É muito legal você ser conhecida também por aquilo que você faz. Hoje no mercado financeiro, a Gil da B8 Connect. Então é muito legal você ter isso. Quem foi no meu evento lá no Allianz falava pra mim, eu vejo você nos detalhes. Gente, isso... Não tem preço. Não tem. Não tem. Não é sobre a lembrancinha que tá aqui, tá posicionada, a organização, um mapa das coisas. Não, é sobre eu ter pensado em tudo, em cada detalhe, em como as pessoas iam se sentir ao chegar, ao passar por um corredor. E eu faço tudo que eu faço tem Juliana. Você entra no escritório, você vê Juliana. Então, hoje, a minha presença, não só a B8 Connect, mas Brasil Bitcoin, é muito forte. Porque eu carrego a cultura. Sim. Eu espalho a cultura. Então, quando você é de pessoas, é natural, né? Você quer espalhar isso. Então, hoje eu me sinto desafiada. Sou ansiosa, sim. Quem acha que só tem a parte bonita? Não. Eu ia te puxar pra esse lado, assim. Acho que a história é incrível. Eu acho que você tá num cenário muito positivo, né, Gil? Então, de trazer toda essa construção, assim, esse lugar de mulher empoderada, de sucesso, de fui lá e fiz acontecer, sonhei alto e consegui. Mas o que aconteceu no meio do caminho, né? Porque eu tenho certeza que tem outros pontos aí no meio da tua história que foram desafiadores também, que você chegou, por exemplo, em algum momento pensar, putz, eu não vou dar conta. Isso aqui não é pra mim. A síndrome do impostor, né? Eu sou mulher, eu não consigo, o que vão pensar, o que vão falar. Teve algum momento da sua história, assim, nesse caminho todo, que bateu um negócio mais forte nesse sentido? Com certeza. Eu acho que, assim, sempre bate em algum momentozinho que você tá mais vulnerável. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Por quê? Não, tem alguém melhor que vai entrar no meu lugar. Por que eu acho que eu posso estar aqui? Eu sempre fui muito insegura, tanto na parte de relacionamentos. Sempre vai ter alguém melhor. Por que essa pessoa vai querer ficar comigo? Sempre vai ter alguém melhor. Isso serve pra tudo na sua vida quando você é inseguro. E tem muitos desafios, assim, tem muitas renúncias nesse caminho. Essa vida é uma vida muito solitária, porque quando você escolhe ser melhor pra você, você paga um preço. Eu escolhi parar de sair, porque eu tava cuidando da minha disciplina. Eu escolhi parar de beber. É o famoso falar não pros outros pra falar sim pra você, né? Exato. É doloroso. Eu fiquei muito sozinha. Então, assim, no ano passado, eu escolhi o trabalho, eu escolhi a mim. E, assim, foi ótimo, maravilhoso. A recompensa é incrível, mas o processo é doloroso. Então, muitas vezes, e isso ainda acontece, tá? Eu tô vivendo pro trabalho. Eu me vejo sozinha. Então, o pessoal vê na rua quem? A Juliana, que tá fazendo acontecer, alegre, sorrindo, acreditando no propósito, porque eu acredito. Mas lá na minha casa, eu sento exatamente no mesmo canto do sofá, quando eu estou lá sozinha. E às vezes eu falo, cara, por que eu tô nesse canto? O sofá tem 2 metros. Por que eu tô aqui? Porque aqui é a Juliana vulnerável. Aqui é a Juliana que repensa e às vezes tá chateada com algo e achou que poderia ser assim, mas na verdade o melhor caminho é esse, só que alguma coisa ficou pra trás quando você escolhe um caminho. A Juliana que queria estar com amigos, mas ela escolheu estar aqui por ela. Então é doloroso. Você se vê sozinha em muitos momentos, muitos. Você abre mão de muitas coisas, né? Então, não é um mar de rosas. E eu acho que junto com isso deve vir um pouco de um julgamento, assim, né, Gil? Sim. Então, um julgamento dos amigos, sim, um julgamento do seu ciclo social, ou até mesmo das pessoas que te olham de fora, né? Enfim, colegas. E me lembrou até de uma frasezinha que eu vi essa semana, inclusive. Até postei no meu story do Instagram, que eu achei que fez muito sentido. Que ela dizia assim, era uma pessoa indo para um caminho e tava escrito, aqui é o caminho certo. E aí a pessoa falava, mas não é o meu. Então, eu acho que é um pouco disso, né? De você sair daquela caixinha de vamos pra cá,
tem que ser esse caminho, eu tenho que percorrer por aqui. Não, esse não é o meu caminho. O meu caminho é ser empresária, o meu caminho é tocar de outro jeito, sim. É falar sim pra mim, né? É ter essas renúncias e entender que essas renúncias vão fazer parte de um crescimento que é importante e que tá alinhado com o teu propósito. Sim. Mas hoje você consegue ter um work balance, assim, melhor? Eu acho que porque eu concordo com tudo, assim, a gente tem que focar naquilo que a gente vai, mas é a importante gente tem, também. É importante também, acho que pós-pandemia foi a única coisa boa que acabou ficando, que as pessoas começaram a ter um pouco mais de, poxa, calma, eu preciso cuidar de mim, acho que isso você trouxe bastante, mas você consegue hoje ponderar um pouco aonde está a Gil pessoa que, sabe, consegue ter a vida dela, que também não é só o trabalho, como que você tá aí nesse momento? Tá, nesse momento, assim, ó, hoje, eu voltei de Londres na segunda-feira, minha irmã mora lá. E aí, depois de quase 2 anos, eu tirei férias. Tava, tipo assim, ou... Tá renovada, então. Era ou férias ou CAPS. Não tinha. Não tinha outra opção. Ou férias ou CAPS, maravilha. Era direto, assim, ó. O pessoal tava me esperando com a camisa de força. Assim, intervenção. Tava. Porque, assim, ó, pensem que eu vivi intensamente. Imaginem que em 2 anos, um pouco menos de 2 anos, eu vivi tudo isso. Sim. Então, muita coisa. Foi muita coisa. Até o meu muito cérebro intenso, pra né? acompanhar, sabe? Eu ia falar isso, você tem que raciocinar essa transformação pra você mesma, assim, né? Muito. E aí, às vezes, no meu trabalho, eu era a sócia, a CEO, que tá numa posição alta, e na minha casa eu era uma menina. Gente, até o jeito de se vestir. Por isso que hoje eu faço um trabalho com uma estrategista de imagem, que é para eu juntar as Julianas. Eu sou uma só com várias versões. Eu não preciso ser pessoas diferentes. E nesse meio tempo eu tava sendo pessoas diferentes. E isso pra mente também é meio maluco. Nossa, que verdade, hein? Que muito. fez a gente pensar São isso, as personas que a gente ocupa, né? Exato. São os papéis. Então, às vezes, no trabalho você ocupa uma persona, em casa outra, mas no fim do dia você é uma única pessoa que tá somando tudo aquilo. Então, dá um bug na cabeça. Dá um super bug. E assim, eu tenho amigos que ainda falam e tal, mas a vida é muito diferente. Então a gente não consegue se encontrar. E hoje eles já não me conhecem mais tanto. Porque a Juliana que eles conhecem lá de 1 ano e meio atrás, ela não existe mais. Era a Juliana vulnerável. Era a Juliana insegura. Era a Juliana que deixava que todo mundo fizesse o que quisesse com ela. E hoje eu sou a Juliana que tá à frente de uma empresa. Eu sou a Juliana que faz a gestão de uma empresa, de áreas, de pessoas, que desenvolve pessoas. Então, quem não tá participando, não tá na minha vida nesse 1 ano e meio, já não me conhece mais. Então, quando eu encontro as pessoas do meu mundo, elas falam, não é você. E, na verdade, é um novo eu seu, Exato. né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Não, e eu acho que Exato. esse é o melhor da vida, assim. Eu não sei se você já leu um livro, você também, Bel, se chama Indomável. Não li. Nossa, por favor, leiam este livro, inclusive. É um livro excelente. Ele fala muito sobre a transformação de nós, principalmente nós mulheres, tá? Ele é muito focado na mulher mesmo. Então, o que a mulher carrega socialmente, culturalmente falando. E ele traz muito uma frase do livro que eu amo. Eu tô relendo esse livro pela 2ª vez, de tanto que eu amo esse livro. E recentemente eu cheguei numa parte onde ela fala assim: eu quero poder me transformar a cada minuto. Eu quero ser diferente a cada segundo da minha vida até o dia que eu morrer. Porque o que eu fui no minuto atrás já não é mais quem eu sou agora. Então, e eu acho que essa é a beleza da vida. É você poder ser a Juliana do jeito que você quiser, como você quiser. Seja a Juliana lá de trás com alguns resquícios, a Juliana de agora. Então, isso que é o importante da vida. É você estar alinhada com você mesma. Evoluindo, né? Como pessoa, como ser humano. Exato. Como tudo, né? Ficar no mesmo lugar também. não faz sentido. Nunca. E eu sempre quero olhar para coisas novas. Eu sempre falo... eu gosto de discordar, porque eu sou aquariana, né? Eu concordo em discordar sempre. Mas eu posso mudar de opinião. É isso. Se você me convenceu, se amanhã eu achar que esse é o melhor caminho... Cara, o certo e errado, ele é o quê? Relativo, tirando as leis de vida em comunidade. Mas o certo e errado é relativo. Porque às vezes o que é certo pra você não é pra mim, tá tudo bem. É muito boa aquela figurinha do eu tô vendo 6, você tá vendo 9, a gente aqui discutindo. Gente, tem pontos de vista, né? É isso. E quando você começa a entender... acho que são pontos de maturidade, né? Você começa a entender
os níveis de espiritualidade, de evolução de cada um, espiritualidade num geral, né? Sim, não sim. só de religião. Você consegue entender que cada um tem o seu momento. E aí, isso vai para outro lado. Por que a gente se frustra? Porque a gente tem expectativa no outro. Eu não controlo o outro, eu controlo a mim. Eu tento ser muito prática. Aconteceu algo que eu não gostei? Tá, eu queria que fosse de outro jeito. A pessoa pode ser de outro jeito? Não pode. Não pode. Ela dá o que ela tem ou o que ela quer. É suficiente pra mim? Sim, não. Vou aceitar mais um pouco? Tá, beleza. Sigo a vida. Eu acho que a gente deveria fazer um podcast de sessão terapia depois. Sério, vai ter que ser um novo quadro. Daria quadro. Você viu que dá, Porque né? é isso, gente. Frustração, entendeu? Expectativas. E acho que, puxando o gancho das expectativas, acho que tudo que você foi passando até aqui, Gil, hoje, você se sente realizada com as suas expectativas atendidas ou mais frustrada? Como é que é a Gil de hoje, olhando pra trás? Hoje eu me sinto muito realizada, assim, ó. Eu sou muito feliz com o momento que eu tô. E hoje eu tô começando a colher os frutos de todo o trabalho e as noites não dormidas. Ainda vou ter muitas noites não dormidas, mas eu tô começando a colher o fruto. E aí, até esse momento que eu tirei férias, foi muito bom, porque primeiro que eu estive com a minha irmã, fazia um ano que a gente não se via. E aí foi incrível, porque lá eu consegui me desligar e lembrar que a Juliana é uma pessoa, né? Juliana tem vida pessoal. Não é só empresária, né? Juliana pode ter uma vida pessoal, a Juliana pode fazer coisas que ela gosta. Então, acho que a parte do frustrada e realizada anda um pouco junto. Porque eu sou muito realizada. Eu amo o momento que eu tô. Por exemplo, estar aqui hoje no podcast estava na minha listinha. Participar de um podcast. Tava na geladeira. E outra coisa também, né? Ser convidada para palestrar num evento que não fosse meu. Fui convidada na semana passada também. Mais um Acho que chequezinho. você já pode encher mais coisas da sua geladeira. Que essa lista tá acabando aí já, né? E eu vou falar que eu revisito ela a cada 2 meses. Porque a minha vida... Gente, eu não sei, assim... Acho que uma vez que você escolhe se movimentar, a sua vida acontece. É cabeça expansiva, né? Nunca mais vai voltar pro mesmo lugar, tá cada vez mais. Às vezes eu falo, eu queria ser menos. Queria... Mas não será dá, que... não Mas queria. não tem como, não tem como. Que graça ia ter. Coisa boa, lugar, você vai Entendeu? sempre expandir, querer mais, mais, né? Não E dá. acho que essa é a beleza do ser humano, né? Mas que Exatamente. legal, Gil, muito parabéns. Assim, Gil, baita história, legal. Baita história. Eu tô colocando a minha colinha aqui, porque a gente tá chegando no fim. Eu acho que daria pra gente conversar mais por muitas horas aqui. Se a gente for do lado espiritual, fica mais 3 dias, toma essa garrafa inteira de Falar de vinho. terapia, então, minha filha, bota mais 5 Maria de Uco aqui pra gente, por favor. Ah, não, a canceriana vai embora. Começar esse pau terapêutico. Depois eu te ligo, Gil. Tá bom, fechado. Combinado. Mas a gente tem as nossas perguntinhas clássicas mais pro final da nossa conversa. Então, uma delas eu até já dei um spoiler aqui, mas se você pudesse indicar um livro, um filme, uma série, né, que tem ali pra nova geração de empreendedores, tem alguma indicação que vem na sua cabeça que te ajudou em algum momento? Cara, eu acho que o que mais me ajudou foi o livro de ferramentas de coach. Legal. Porque ali eu aprendi o que eu comentei no início, que era a questão de valores. O que fazia parte da minha vida, o que não. Então, eu me conheci. Eu acho que o autoconhecimento e você aprender a consequência disso, a ter disciplina e escolher o seu direcionamento, é o número 1. Boa. Porque se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Sim. O clichêzinho. Então, acho que eu indicaria, não necessariamente o livro, mas autoconhecimento. Boa. Anotem aí, pessoal. E a nossa última pergunta. Se você pudesse colocar em números, quantos % do seu sucesso você atribui ao seu suor, ao seu esforço? E quantos % você acha que foi você estar no lugar certo, na hora certa, ou seja, sorte? Eu vou te dizer que eu acho que é 50-50, tá? Olha só.
Porque... Eu te daria 90% suor, esforço e 10%... Ela falou muito lugar da certo. energia, né? De eu pedir também. É né? verdade, Que tem um negócio do universo ali no Eu meio. vai. acredito. Tá bom, 50-50 pode ser bom. Eu acredito, porque tem muito esforço envolvido, mas tem muito que eu vibrei, o lugar que eu tava, né? Que não deixa de ser um pouco de suor, Eu ia falar né? isso, O que é a um pouco da vibra, gente, o que a gente isso, tá, é a sua energia que você tá mescla, pondo sim. pro universo. É, né? uma Exatamente. mescla. Gostei, muito bom. Eu tenho uma última pergunta, então. Claro. Qual que agora vai ser o pedido final na geladeira, assim? Qual que tá sendo mais que tá, tipo, nossa, agora, se eu conquistar isso, eu dei check na vida, Exato. assim. Tá, tem um desafio que a gente tem em Brasil Bitcoin, aí até spoiler, né? Eu não posso falar muito, mas tem expansão pra rolar. Ótimo. E é um desafio muito grande, porque eu vou estar à frente junto com os meninos dessa expansão e isso vai abrir outras portas e vai me trazer conhecimentos que hoje eu não tenho. Boa. Como eu falei pra vocês, eu não manjo de muito operação, mas estratégia. Mas comprem Bitcoin. Inclusive, Ethereum, a gente, ó, tô dando a isso. dica aqui. Agora tem várias É moedas isso. novas vindas ainda do Aliás, onde é que a gente te encontra nas redes? Instagram, @JulianaRAlves e no LinkedIn, Juliana Alves. Muito bom. Gil, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Findcast. Foi um prazer te conhecer. Eu amei a sua história. Gostei muito. Acho que realmente a gente poderia passar mais várias horas aqui conversando. Desejo muito sucesso aí nos próximos desafios. Quando você der o check na sua próxima conquista ali, conta pra gente. Com certeza. Bel, obrigada pela Obrigada a parceria você, de Mai, sempre. Estamos juntas sempre. E pra vocês que ficaram com a gente até aqui, curtam, compartilhem, não deixa de dar o like, ativar o sininho e até o próximo Findcast. Jovens Empreendedores.